Sabe, quando a gente fala em Constituição, o que vem na cabeça? Provavelmente um livro grosso, cheio de leis, uma coisa meio complicada, né? Mas e se a gente pensasse nisso de outro jeito? Imagina a planta de uma casa. A Constituição é tipo isso, a planta baixa de uma nação inteira. Ela não diz só como o país funciona, mas o que ele sonha em ser. É exatamente isso que vamos mergulhar hoje, os princípios fundamentais da Constituição Brasileira de 1988, o verdadeiro projeto da nação. E tudo começa aqui. Pensem na força dessa frase. Nós, representantes do povo brasileiro. Vindo de um período em que a voz do povo tinha sido silenciada, essas palavras não são só uma abertura formal, elas são uma verdadeira revolução. Não é algo imposto de cima para baixo. Logo na primeira linha, a Constituição já se estabelece como a voz do povo, dando o tom de um propósito coletivo. Essa visão coletiva é o que podemos chamar de a missão do Brasil. O preâmbulo da Constituição, essa parte inicial, funciona como a visão do arquiteto, sabe? Explicando o porquê por trás de toda a estrutura. É a declaração de intenções que guia cada artigo que vem depois, como se fosse um farol apontando para o futuro. E que visão é essa, afinal? Os valores essenciais estão todos aí. A meta é clara: construir uma sociedade baseada em direitos, liberdade e justiça. Mas o que é realmente fascinante é a ênfase em uma sociedade fraterna e pluralista. Essa escolha de palavras não foi por acaso. É uma resposta direta a anos de repressão, um compromisso de nunca mais permitir que o conflito sufoque o diálogo. Um baita ideal, não é mesmo? Ok, se o preâmbulo é a visão, os primeiros artigos são a fundação, o alicerce. Vamos dar uma olhada agora nos pilares concretos sobre os quais a nação foi construída, começando pelo artigo 1º. O artigo 1º já chega dizendo que o Brasil é um Estado democrático de direito. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? De forma bem simples, ninguém está acima da lei. O poder não vem da vontade de uma pessoa. Ele é governado por regras claras que valem para todo mundo. É a garantia fundamental de que os direitos de cada um serão protegidos pelo próprio Estado. E esse Estado se apoia em 5 fundamentos: soberania e cidadania, que vêm para reafirmar a independência e o poder do povo. Mas olhem só os outros 3. Dignidade da pessoa humana, uma resposta direta a violações de direitos. Valores do trabalho e da livre iniciativa, buscando um novo equilíbrio social. E pluralismo político, a promessa de que todas as vozes teriam espaço. Cada pilar desses é um tijolo na reconstrução da nossa democracia. Certo, com essa base definida, como o poder se organiza? A resposta está nesse número aqui, 3. É que o artigo 2º da Constituição divide o poder da União em 3 ramos. E aqui a gente vê essa divisão de forma bem clara. Temos o legislativo, que é quem cria as leis, o executivo, que, executa as leis, coloca para funcionar, e o judiciário, que interpreta tudo isso. A parte crucial, a grande sacada aqui, é que eles devem ser independentes e harmônicos entre si. É um sistema de freios e contrapesos, sabe? Um de olho no outro. Tudo isso foi desenhado nos mínimos detalhes para evitar a concentração de poder que marcou o passado. Bom, já vimos a visão e a fundação. Agora, vamos falar sobre as metas de construção. O que o Brasil está ativamente tentando construir? O artigo 3º nos dá essa resposta, definindo os objetivos fundamentais da nação. Essa é a pergunta central que o artigo 3º responde. Não se trata só de como o país é, mas de como ele deve se tornar. É como se fosse um plano de ação, uma lista de tarefas nacional. E aqui estão eles, 4 objetivos bem claros e ambiciosos. E percebam a força do 3º ponto: erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Isso é um reconhecimento das dívidas históricas do país e um comando para a ação. Não são só palavras bonitas, são diretrizes para políticas públicas, um compromisso com um futuro mais justo. Nenhuma nação é uma ilha, certo? Então, como esse projeto todo posiciona o Brasil na comunidade global? O artigo 4º cuida disso, estabelecendo os princípios que guiam as relações internacionais do país. Os princípios aqui revelam muita coisa. Existe um compromisso claro com a independência, mas olhem o segundo item: prevalência dos direitos humanos. O Brasil estava basicamente dizendo ao mundo que os mesmos valores que buscava aqui dentro guiariam sua política externa. É bem interessante notar também a ênfase na não intervenção e na solução pacífica de conflitos. No fundo, é a identidade diplomática do Brasil escrita em sua lei máxima. Então, quando a gente olha para esses artigos todos em conjunto, o que vemos? Vemos muito mais do que um documento legal. Vemos um guia, um mapa que foi desenhado para orientar a jornada da nação.
No fim das contas, é isso que esses princípios fundamentais representam. Eles são o projeto que define os valores da nação, a fundação sólida onde a governança deve operar e, talvez o mais importante, uma bússola que continua apontando na direção do país que se sonha construir. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Mais de 30 anos depois, como é que esses ideais, essas estruturas, moldam as decisões, os desafios e as conversas no Brasil de hoje? Essa é a questão que fica, mostrando que a Constituição não é só história, é uma força viva, atuante.